Boa noite, seja muito bem-vindo. No programa de hoje teremos entrevista ao vivo com o empresário e contador Rui Cadete, falando sobre planejamento tributário, ISS e ICMS, tudo na influência da contabilidade na vida das pessoas e empresas. Ainda hoje uma matéria com a nossa repórter Cadja Alves, abordando o contexto imobiliário e histórico da cidade de Parnamirim. Além de muitas ofertas imobiliárias, está no ar o nosso programa Destaque Imobiliário. Boa noite, estamos ao vivo na tela da sua TV Metropolitano. Alô Natal, alô Parnamirim. Abraço a todos que nos acompanham em Mossoró e também Pau dos Ferros e na cidade de Currais Novos. Você pode interagir conosco, daqui a pouquinho o Juninho vai colocar o GC do nosso WhatsApp. Quero aproveitar e mandar um abraço para a queridíssima Cris, que está no bairro Latino nos acompanhando, juntamente com a Conceição, e o seu filhote está antenada com a gente. Vários feedbacks, várias mensagens recebidas durante a semana. Quero abraçar todos os corretores de imóveis. Hoje vamos lançar aí uma mensagem que os corretores mandaram via WhatsApp. Tem notícia boa também. As nossas queridíssimas arquitetas estiveram na Casa Cor São Paulo e a gente vai estrear um quadro de arquitetura com a nossa arquiteta Cipriana Pinheiro e Cacá Fonseca aqui no nosso programa Destaque Imobiliário. Gente, mas hoje eu tenho uma grata satisfação, uma alegria enorme de receber um amigo, uma pessoa que é referência profissional, mas muito mais do que profissional para mim, eu tive a oportunidade de conhecer o lado pessoal também. Eu vou falar e conversar com o empresário, contador Rui Cadete. Seja muito bem-vindo ao programa Destaque Imobiliário, Rui. Ok, boa noite, obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Rui Cadete que tem uma história de empreendedorismo fantástica e hoje ele administra aí um grupo empresarial ligado à área de contabilidade, tem um reconhecimento não só no nosso estado, mas um reconhecimento a nível nacional, é também palestrante, muito convidado pelas faculdades para falar da sua experiência e o seu know-how ligado à contabilidade, que eu diria, Rui, que é o pulmão, é o coração de uma empresa. Essa parte contábil tem prejudicado muita gente, tem influenciado muito nas tomadas de decisões empresariais, essa parte contábil. Não é isso, Rui? É isso, e eu acho que a classe contábil no Brasil tem avançado muito, tem se especializado, evoluído e contribuído de forma efetiva para a gestão das empresas e para o desempenho dos negócios. O que é hoje uma contabilidade moderna? O que é que ela precisa ter no seu contexto? Olha, antes de tudo, eu acho que para uma contabilidade estar ou ser moderna, ela precisa de uma matéria-prima adequada. E a matéria-prima geralmente ela é fornecida pela empresa cliente e essa empresa precisa estar devidamente organizada, estruturada, com sistema de informação e ter a gestão, né, das suas informações para que possa estar disponibilizando para as empresas de contabilidade fazer o melhor registro e a melhor orientação possível. Essa matéria-prima não só dados, mas também gente, né? Essencialmente dados, né, que são processados através de pessoas. Afinal de contas, pessoas ainda continua sendo, né, a principal, vamos dizer assim, a principal, não vou dizer no sentido de peça, mas sim, eu acho que é a variável mais importante dentro de uma empresa, continua sendo e será sempre as pessoas. Sempre as pessoas. E antes da gente falar do assunto ICMS e ISS, que tem a ver com a construção civil, eu queria conversar um pouquinho sobre a importância do planejamento tributário para as empresas. As empresas aplicam esse planejamento? É uma coisa usual ou ainda está muito aquém? Olha, sempre que a empresa ela tem uma boa assessoria contábil e principalmente se ela está devidamente organizada, estruturada, se faz necessário e é possível fazer o planejamento tributário. Nós, na nossa empresa, na Rui Cadete, que é uma empresa de contabilidade com 25 anos de mercado, a gente vem se especializando e se aprimorando
ao longo dos anos para que a gente possa orientar os nossos clientes da melhor forma possível, fazendo com que elas se organizem, mas com base nessa estrutura devidamente organizada, fazer uso dessas informações para tirar proveito de forma legal e pagar o menor imposto possível de forma adequada. Geralmente as empresas imobiliárias e as construtoras, elas estão em que contexto nesse planejamento tributário? Veja, depende do faturamento, depende do empreendimento? Eu acho que para você poder fazer o planejamento tributário, você tem que conhecer sempre muito bem as empresas, clientes. E de acordo com o porte, de acordo com o tipo de serviço ou o tipo de produto que a empresa, né, desempenha ou constrói, vende, é que a gente pode estar ali adequando qual será o melhor regime tributário. Então é muito particular isso, vai de empresa para empresa, não de segmento para segmento. Não, porque o segmento ele tem várias oportunidades de você tributar dentro do mesmo segmento. Depende do porte da empresa, depende do perfil que essa empresa, que tipo de serviço ou produto essa empresa trabalha, e com base nessa análise é que a gente pode estar orientando qual é o melhor regime tributário e aí fazer um bom planejamento. Falando de planejamento tributário, Rui, qual é a sua opinião acerca da carga tributária do nosso país? Olha, não é surpresa para ninguém eu chegar aqui e falar que ela é excessiva, né? Ela é excessiva porque, de certo modo, é uma das maiores do mundo e também o que nos aflige, né, como cidadãos brasileiros, é que ela é muito mais ainda mal aplicada, né? E isso é o que torna a discrepância ainda maior. Não justifica, né? Ela não é justificada. Pois é, se recolhe muito, mas se aplica mal. Então, é essa a ideia que nós temos da carga tributária brasileira. E pela sua experiência e know-how, por diversas empresas de vários segmentos que você tem a oportunidade de atender, qual a grande dificuldade hoje do empresário na parte de gestão como um todo? Onde é que está o calo do empresário? Onde é que ele sofre, que ele tem dificuldade de superar? Olha, antes de tudo, eu acho que nós passamos por uma crise de ter mão de obra qualificada. Há muito tempo, na verdade. Há muito tempo, porque o sistema da educação, ela não está coerente com a demanda e a necessidade da indústria, do comércio, das empresas prestadoras de serviço. Então, existe aí ainda, vamos dizer assim, um hiato, uma lacuna muito grande. De fato, existem oportunidades de vagas, existe emprego, mas não tem as pessoas devidamente qualificadas. E isso, para as empresas, eu acredito, acompanhando a própria Rui Cadete e acompanhando as empresas que nós atendemos, continua sendo ainda a sua maior dificuldade pessoas, e pessoas qualificadas. Eu tenho uma palestra de educação com resultado e Picasso já dizia que as crianças elas já nascem já com um dom artístico, mas elas são vedadas ou não são estimuladas para isso. E a nossa educação ela não tem estímulo para o crescimento, não tem estímulo para uma perspectiva, e aí fica nesse faz de conta com os projetos que não são efetivos, e a gente há muito tempo vem gritando, vem clamando essa mão de obra qualificada, mas é um projeto de longo prazo que não se resolve da noite para o dia, principalmente que as pessoas também têm que tomar consciência e buscar sobressair através do conhecimento, né, Rui? Eu acho, inclusive, eu estou até pensando em escrever alguma coisa sobre a questão da educação e que se espera muito dos governos, se fala muito do setor público, mas eu acho que precisa mudar a atitude dentro das próprias famílias, né? Que você diz que o filho não gosta de ler, não gosta de estudar, mas e você? Qual é o exemplo que você dá, né? O que a gente vê é que o brasileiro, uma pesquisa recente diz que 70% dos brasileiros não lê um livro por ano. Isso é um absurdo. Absurdo. Isso não é culpa do governo, isso não é culpa da educação. Eu acho que isso é culpa, antes de tudo, de uma questão familiar, né? Está faltando aí visão, está faltando cultura, está faltando esse discernimento na sociedade, que eu acho que não depende só do governo. Eu acho que nós, como pessoas, como família, nós temos que mudar de atitude. Dando o exemplo, antes de tudo,
e fazer com que aquelas pessoas que nos seguem, que têm a nós como inspiradores, que possam ter um bom exemplo. Eu, como você sabe, eu nasci num sítio, lá no interior do Seridó, mas eu desde pequeno, dentro da minha casa, existia a consciência do estudo e da leitura. E nós viemos para Natal e, graças a Deus, hoje a minha vida mudou completamente desde quando eu tinha meus 10, 12, 13 anos, graças ao conhecimento, graças ao estudo. E, veja, eu sou do sítio, lá do interior, lá das Brenhas. Todas justificativas lá do das mundo. Brenhas, como se diz, mas a minha família já tinha essa consciência da importância do conhecimento. É fundamental. Isso se reflete a nós, agentes do mercado imobiliário. Fazer diferente é ter uma ideia a partir da leitura de um livro, é abrir o horizonte, é sair do mundinho e abrir a mente para o mundão. É agir, é ousar, é você poder experimentar a experiência, os erros alheios com os erros alheios através dos livros, né? É tão bom como eles trazem particularidades que a gente não precisa errar também para saber que está fazendo de forma errada. Mas vamos entrar agora na parte de construção civil. Os municípios brasileiros vêm exigindo equivocadamente das empresas que prestam serviço de mão de obra civil o imposto sobre serviço chamado ISS. E eles cobram sobre o valor total da nota fiscal, não fazendo distinção entre os valores do serviço e dos materiais agregados na execução da obra. Essa é uma questão antiga, que já inclusive existe várias jurisprudências a fim de restituir os valores pagos, abrindo possibilidade para que as prestadoras de serviços de construção civil que utilizam materiais adquiridos de terceiros em suas obras, inclusive as subempreiteiras, possam ingressar em juízo requerendo a restituição das parcelas dos tributos pagos nos últimos 5 anos. Para esclarecer esse assunto e outros, como já falamos do planejamento tributário, está aqui o especialista Rui Cadete. ISS, ainda hoje eu escuto sobre esse assunto, essa briga, prefeitura, construtor e prefeitura. Ainda existe, é uma realidade municipal, né, Rui? Sem dúvida, isso é uma luta longa, né, que de fato as empresas sempre pleiteiam que não deva pagar esse tributo, ou deva pagar o mínimo possível. E o governo sempre diz que tem a necessidade do recolhimento e que ele é de direito, né? Que ele é de direito. Onde as empresas advogam justamente contrário a esse aspecto. E nós temos orientado sempre aos nossos clientes que busquem de forma mais profissional a requerer o seu direito, buscando uma assessoria jurídica, né? Buscando sempre fazer de forma a impetrar um processo e fazer isso de forma administrativa. É pré ou pós? É antes ou pós? Porque o empresário já depende de uma série de burocracia, Receita Federal, alvará de ITIV, etc. e tal, alvará de construção. E se ele for requerer esse direito, pode ser que o processo ainda demore muito mais. Esse é o grande dilema da construção civil, é esse prazo de regularização de uma obra, de um empreendimento. E se houver discussão, aí isso tarda e tempo é dinheiro. É verdade. O que acontece é o seguinte, antes de tudo a empresa tem que se organizar, estar devidamente organizada para poder requerer. Isso é fundamental. Mas não há como negar que sempre que você entra com um pedido requerendo alguma coisa, o que é que vai acontecer? Você já tem que pagar, porque se você não pagar, você sofre as sanções, né, das multas, você sofre o fato de não ter uma certidão negativa, e aí você inviabiliza o seu negócio por não cumprir financeiramente com aquela obrigação que você está a discutir. Então, se você está discutindo, no mínimo que você tem que fazer é fazer o depósito judicial, mas o dinheiro vai fazer falta no caixa. É a gestão do colar-colou, né? O que colou, a secretaria recebeu, o que não colou, ela vai na justiça e devolve o dinheiro a quem entende direito. Né? Pois é, mas a empresa já tirou do seu capital de giro aquele valor que podia estar justamente fazendo face à sua necessidade das obrigações mensais dos seus investimentos. E, de fato, o que faz com que
os investimentos sejam diminuídos, é essa carga tributária excessiva que tira do meio empresarial grande parte dos recursos que seriam investidos, inclusive, em inovação. Muito bom. Estamos aqui no bate-papo com o Rui Cadete, falando sobre a parte de contabilidade. Nós iremos num breve intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre Simples Nacional. E eu tenho agora um recado de um colega corretor de imóveis na tela do seu destaque imobiliário. Olá, o meu nome é Patrícia Vieira, o meu CRES é o 1994 e eu faço parte da imobiliária Remax 10 e convido você a fazer negócio com quem é profissional e com quem é destaque imobiliário. Vem! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. De volta ao seu programa Destaque Imobiliário, eu tenho aqui uns alôs que a produção me passou. Quero abraçar Pedro Gomes, lá de Pau dos Ferros, obrigado pela sua audiência. Alexia Lima, de Currais Novos, também o Antônio Juventini e toda a sua família em Parnamirim, o homem da AVP Produções, está ficando famoso, hein? AVP Produções é o Antônio Juventino, cinegrafista mais trabalhador do Rio Grande do Norte. Parabéns pelo seu empenho e desenvoltura profissional. Quero mandar um abraço muito especial a uma turma de Rondônia, exatamente em Guajará-Mirim, fronteira com Bolívia. Esse pessoal está bem pertinho da gente, está aqui em Natal, mas está acompanhando via internet. A Lívia, o Gilmar e também o Caio, família aí curtindo o nosso litoral, andaram de bugre hoje, está todo mundo muito feliz, olha só. Sejam muito bem-vindos a Natal. Natal é essa terra linda e maravilhosa. Quero abraçar a Seição, o Carlos Designer, que está sempre acompanhando a gente, e o senhor Alcindo, o gerente do Vilarte Ponta Negra. Vilarte é um shopping de artesanato muito gostoso, tem lá um forrozinho bacana. Tem aqui, dia de quinta-feira, David, forró? É dia de quinta-feira, e quem comanda, gerencia esse shopping do artesanato, que acolhe os turistas, é o Alcindo. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência, Alcindo. Mas aqui nos estúdios eu tenho a grata alegria de receber o Lorde da Contabilidade, sempre muito bem apresentado. A gente fica muito feliz, porque eu costumo dizer que o sucesso é um comportamento. Então, é a maneira como a gente se dispõe, a maneira como a gente se apresenta ao mercado, a forma como o mercado nos vê, que diz se a gente tem sucesso ou não. Eu não acredito que seja a conta bancária. E Rui Cadete tem esse reconhecimento de um empresário de sucesso, né? E quem conhece convence realmente, é um reconhecimento justo e honesto pela postura. E a gente voltando aqui no estúdio para falar sobre ainda a parte contábil, falamos sobre planejamento tributário, falamos um pouquinho sobre o ISS e o ICMS, e um assunto que é recente, mas que parece que já está ficando velho, que foi o Simples Nacional, uma modalidade que o governo lançou e que mexeu muito com as empresas e ajudou até certo ponto, mas agora parece que já também vai sofrer algumas alterações. O que mudou de lá para cá? E o que é que esse Simples Nacional influenciou na vida das empresas brasileiras? E como eu disse anteriormente, alguns segmentos, né, foram colocados dentro do bojo da possibilidade de entrar no Simples Nacional. E dentre essas atividades entraram a atividade imobiliária, o que, de certo modo, foi um grande passo, um benefício para essa atividade. E só que para isso se faz necessário de que você busque uma assessoria contábil que esteja alinhada com essas mudanças para que possa tirar o melhor proveito da legislação, que é nova, como você bem disse, mas o governo está muito preocupado porque ele deu alguns benefícios. E esses benefícios, eu acho que parece estar fazendo falta no caixa do governo. E o governo agora está querendo mudar algumas regras. Mas isso vai ser sempre assim, né? O que a gente tem que fazer é nos atualizar, buscar sempre uma orientação, uma assessoria, que possa fazer com que a gente, vou dizer mais uma vez, de forma legal, tirar proveito da legislação que está aí
posta para todas as empresas poderem usufruir. Mas sempre dá a entender que toda atitude do governo serve como uma isca para pegar, juntar as pessoas a se tornarem regularizadas, porque dependendo do contexto imobiliário, teve imobiliárias que deixou de pagar 17% de imposto, passaram a pagar 5%. Né? De certa forma, às vezes havia sonegação de imposto pela carga tributária e o governo passou a arrecadar. Mas pode ser que tenha acontecido isso, que de certa forma foi um incentivo a mais para que isso pudesse acontecer, né? Eu gerar fluxo na minha empresa pagando menos imposto. Mas lá na frente o governo traz uma surpresa muitas vezes não grata. Veja bem, eu vejo de forma positiva o aumento dessa base de contribuintes, porque não é justo que apenas alguns paguem. É muito bom que através desses benefícios que o governo estabelece, faz com que um maior número de contribuintes façam parte, né, de um grupo que antes eram muito poucos. E isso só tem aumentado. E por que tem aumentado? Tem aumentado porque não tem mais como você trabalhar com subterfúgios. A realidade é essa. Né? Isso é o lado positivo. Fazer com que todos paguem é trazer para dentro de uma concorrência mais leal. Mas o que me deixa triste e ao mesmo tempo, sinceramente, sem muita positividade com o futuro, né, da carga tributária brasileira, é que, até escrevi há pouco tempo sobre isso, é que o fato de aumentar a base de contribuintes deveria o governo gradativamente diminuir a carga. E isso não acontece. Aí que está a isca. Isso é fato. É uma isca no anzol, na verdade, né? Pois é. Eu não sei se é uma isca. Né? Não sei se é uma isca. Porque, de fato, aqueles que já contribuíram também recebem muitas vezes... Mas na média aritmética aí, caiu, mas aumentou a base e ficou dá para manter a média do governo. Se fosse só isso, estava ótimo, porque tinha diminuído para alguns e aumentado a base de contribuintes. Ocorre que tem outros tributos que também são aumentados. E aí compensa aqueles que foram reduzidos. Aí onde eu acho que está o erro. Talvez aí é que se dá uma coisa, mas tira outra. Né? E isso só traz mais prejuízo ainda para a economia, né? Para o desenvolvimento e para quem trabalha e para quem produz no Brasil. Agora, um dos projetos que eu acredito que foram bem sucedidos foi a empresa individual. Né? Tirou muita gente da área, da zona de marginalização, as pessoas que eram autônomas, as pessoas que trabalhavam em outros segmentos e regularizaram, puderam trabalhar com cartão, puderam ter acesso a algum tipo de crédito bancário, sendo pequeno ou não, mas viraram um CNPJ, uma pessoa jurídica, né? Perfeito. É outra linguagem, né? É outra linguagem. Você está, inclusive, falando aí com muito conhecimento, porque você assistiu aquele treinamento que a gente fez no Cresce, sobre justamente a inserção, né, para você existir como alguém economicamente, né, que antes não existia. Muitos profissionais não tinham o registro do CNPJ ou não registravam, não sei, as suas realizações profissionais e não existiam. Não existiam nem como estatística, porque não eram remunerados, ou se eram, não apareciam, né? E que, de fato, essa mudança veio fazer com que, eu acho que é uma inclusão social, é uma inclusão econômica, fazer com que essas pessoas façam parte de um processo, que possam consumir, que possam comprar sua casa própria, que possam fazer um financiamento, que antes não faziam porque nem renda constava. Então, eu acho que essa atitude por parte do governo, ela serve de inclusão. Obviamente, vai arrecadar mais? Sim, mas eu acho que é justo, porque apenas alguns não devem pagar. Eu acho que todo mundo devia pagar, só que devia todo mundo pagar menos. De certa forma, um modelo de negócio hoje, Rui, não sei se você concorda comigo, o trabalho hoje é quase uma coisa escassa. É um modelo de negócio não moderno. É o que a gente pelo menos o que a gente vê evidências, é que vai aumentar cada vez mais o número de prestadores de serviços, contratos de parceria, contratos de negócios, contratos de projetos. E essa fomentação de regularização, ela vai ajudar nessa relação
de pessoa jurídica a pessoa jurídica. O mercado imobiliário, de certa forma, já está sentindo nas legislações, nas mudanças, houveram mudanças esse ano, e o que tudo indica é que imobiliária terá corretores, pessoas jurídicas prestando serviço a ela ou prestando serviço a determinados projetos. E não só no mercado imobiliário, a gente pode estender isso para outros segmentos. Eu acredito que já é uma realidade. A nossa carga trabalhista ainda é muito alta. É fato. E eu acho que isso é uma inovação. Cada vez mais, em qualquer atividade, a figura do empregado, ela está perdendo seu valor. Cada vez mais você está falando em parceria, você está falando em que, mesmo a pessoa sendo registrado como funcionário, o que importa hoje é a meritocracia. Ou seja, é com base na meritocracia que você tem que remunerar. Você vale quanto você produz. Isso, né? O quanto você entrega. E, de fato, isso é que vai fazer a grande diferença do Doravante. E é muito justo, né? Claro. Porque você, com a meritocracia, mesmo saindo do sítio, mesmo saindo de onde você veio, se você é uma pessoa que tem atitude, tem postura, gosta de trabalhar, arregaça a camisa, tem resultado, apresenta os resultados, o mundo abre passagem, perfeito, as portas se abrem e você tem uma chance de ter uma ascensão. Meritocracia é uma coisa muito democrática, né? Sinceramente, eu acho que a palavra é essa. Meritocracia é democracia. Rui, acho que é por aí. O tempo aqui é mágico, o papo altamente saudável. Fico muito feliz com a sua disponibilidade de vir aqui ao nosso programa, dar a sua contribuição social também, que não deixa de ser. Eu que agradeço. Né? A gente deseja aí muita saúde, muita paz, também para a sua família, para suas filhas. Você que é um pai apaixonado, e em um certo jantar você transferiu muito essa gestão na educação baseada no amor. Isso fica muito claro para mim. Eu fico muito feliz em gozar dessa relação, dessa oportunidade de interagir com você. Perfeito. Eu acho que a gente dá aquilo que a gente tem, né? E eu recebi muito amor ao longo da minha vida, de forma muito simples, e eu apenas estou retribuindo ao mundo aquilo que eu recebi e com bastante abundância. Muito obrigado, Rui. Obrigado a você. E bom, esse amor também é uma relação entre clientes, entre mercado, né? Então, ofereça amor, tenha esse coração aberto de dar o seu melhor, que certamente o mercado reconhecerá e você receberá tudo em dobro. Eu quero abraçar aqui o corretor Félix, da Cirela Plano e Plano, está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, campeão. Você é um corretor MMA, com a máxima motivação alcançada. Tem um bocado de WhatsApp aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais alô na tela do seu programa Destaque Imobiliário. Quer segurança para os seus negócios imobiliários? Procure um corretor credenciado. Eu sou Leôncio Neves, especialista em condomínios horizontais. Eu sou Destaque Imobiliário. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.